Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1416. Very good. Arconte, singular. Arcontes, no plural. Muitos acreditam nos arcontes, outros não. Alguns estudiosos místicos dizem: os arcontes existiram e ainda existem. Há um grupo que fala que não existe arconte. Bom, os arcontes, caso existam, eles não são os extraterrestres. Tem pessoas que confundem isso, então esse ponto tem que estar bastante claro. Os arcontes não são os extraterrestres. Não tem nada a ver. Demiurgo, você já ouviu falar dessa expressão? Aquele criador em ponto menor? Eles são responsáveis pelos arcontes. Os arcontes provêm da matéria. Segundo a dualidade, o masdeísmo, a dualidade, existe o espírito e a matéria. O espírito é energia positiva e a matéria é energia negativa. Então, os arcontes vieram da matéria, por isso são negativos. Mas negativo em que ponto? Ao ponto de influenciar a humanidade, influenciar você como indivíduo, individualmente, ou a humanidade como coletivo, coletivamente. Os arcontes, segundo alguns místicos do passado e contemporâneos, os arcontes eles estavam presentes, por exemplo, Lemúria, na Atlanta, depois na Grécia, entre os egípcios, entre os babilônios, entre os caldeus, povos mais místicos, voltados às ciências secretas, os sumérios. Os arcontes depois foram para a Igreja Católica, se infiltraram na Igreja Católica, ficaram na carruagem católica por muitos séculos e depois se disseminaram e hoje estão presentes principalmente em segmentos evangélicos. Os arcontes influenciam as pessoas para que as pessoas fiquem na Matrix. Você sabe que existe um padrão de pensamento onde tudo se repete. E nada se cria, e nada se transforma. Claro, é uma repetência. Eu estou repetindo, e quando eu repito, sem inovação, eu não cresço. Seria mais ou menos algo robotizado, mecânico, programado, sem vida. Eu estou repetindo, então não estou crescendo. À medida que eu inovo, eu deixo de repetir. Faço algumas coisas parecidas, não são mesmas coisas, parecidas. Por exemplo, todo dia eu trabalho e faço a mesma coisa no meu trabalho? Não. Não, são parecidas. Cada dia eu estou com um temperamento, acontece uma realidade diferente, tem informações novas, tem mensagens novas naquele dia. É semelhante, mas não repete analogamente ao dia anterior. Então, essa repetição remete-nos à Matrix. E os arcontes, eles estão interessados em nos manter na Matrix. Havia um grupo no passado que era responsável, esse grupo era responsável para entender os arcontes e se denominaram gnósticos. Esses gnósticos, por exemplo, a gnose, conhecimento, esses gnósticos, eles eram digamos uma agremiação, um grupo mesmo de pessoas herméticas, preparadas para estudarem os arcontes. Por que eles influenciavam a humanidade, com qual fim, com qual intuito, qual era o fito desses arcontes. E descobriram que eles estavam influenciando a humanidade para que a humanidade não crescesse. Bom, é interessante isso, né? Pense comigo. Pense comigo. O que a mídia faz? Não toda a mídia, claro. Mas, de um modo geral, o que a mídia faz? O que a escola faz? Não parece que é alguma coisa repetitiva, sem inovação? Passam-se anos, os anos passam, os anos entram, e não vejo, eu particularmente, não vejo grandes saltos. Já estou nessa área da educação há alguns anos e eu não vejo grandes saltos. Não vejo. Há mais de uma década e meia, não vejo grandes saltos. Parece que tudo está padronizado.
Isso pode ser reflexo dos arcontes, por exemplo. Isso pode ser reflexo dos arcontes. Você vê algumas religiões que só sobrevivem intramuros. Intramuros, porque sai daquele meio restrito, não sobrevivem. Porque daí vão encontrar o argumento da ciência, vão encontrar pessoas inteligentes que pensam, que perquirem, que locubram, que analisam, que questionam. Então, essas alegações teológicas, elas têm grandes valores intramuros. Fugiu daquilo, não tem como você, sabe, se manter. A não ser que você queira ser ridículo, defendendo posições de realidades inócuas, sem valor algum. Tudo que é inócuo é desprovido de valor. Mas tem pessoas que estão... Então, tem pessoas que estão inseridas nisso até o pescoço. O que é isso? Isso é Matrix. Isso são modelos padronizantes para limitar você, não deixar você pensar. Isso no passado era chamado de os arcontes que estão por detrás de todo esse evento, digamos, nos escravizando. Então nós somos uma espécie de marionetes e somos como títeres. Os arcontes existem? Você pode dizer que não. Outros não, existem. Os arcontes existem. Fato é que nós estamos cercados por forças espirituais. Isso não tem como dizer, não, eu não acredito. Isso tá. Sempre houve influência espiritual. E sempre. Desde que a humanidade se reconheceu como humanidade, como grupo de pessoas, pessoas que vivem em grupo, sempre houve manifestação espiritual. Entre os indígenas, por exemplo, manifestações, músicas, ritos, defumações, ervas, grandes danças remetendo a grandes influências espirituais. Isso sempre houve. Então espíritos, eles estão sempre estiveram por toda parte e ainda estão. Você pode dizer, os arcontes são obsessores, são espíritos que querem escravizar. Ok. Pode ser. Os arcontes não, são os encarnados que estão interessados em manipular, em ditar regras, normas. Eles querem nos deixar dentro de padrões normativos. Ok, pode ser. Fato é que os arcontes, segundo estudos de místicos, são, na verdade, criações dos demiurgos. Eles provêm da parte negativa do universo, ou seja, a matéria. A parte positiva é a parte espiritual. Como eles nasceram da matéria, eles, claro, influenciam nós encarnados, porque estamos na matéria, influenciam-nos e podem nos desviar. Desviar do quê? Da lucidez, do despertar, do nirvana, do self, da psicanálise, da iluminação, da conscientização do bem. Esse é o propósito dos arcontes. Não vamos ficar nos debatendo muito se existem os arcontes, se não existem os arcontes. Caso exista arconte, ou existam arcontes, eles não são da Terra e também não são extraterrestres. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Caso eles existam, eles não são da Terra e não são extraterrestres. Ok, se você disser que eles são espíritos, tudo bem. Então, se eles são espíritos, um dia eles foram encarnados e hoje não possuem mais veículo físico. Não deixam de ter as impressões humanas, não é verdade? Porque um dia eles animaram corpos. Agora, se eles forem extraterrestres para você, então, eles não são da Terra, mas são seres de outros orbes. Ok. Pode ser que os seres de outros orbes estejam entre nós para nos desviar do bem? Eu não acredito nisso, porque seres de outros orbes que chegam até a Terra, se eles chegam até a Terra é porque eles são muito evoluídos. Pode ser que eles não sejam amorosos, mas evoluídos são. Eles não iam ficar perdendo tempo em desviar seres humanos dos seus caminhos, isso jamais. Então, seria a função de arcontes. Arcontes, sim, aí eles poderiam fazer essa função. Independente, existe essa influência negativa e compete a nós nunca nos deixar
manipular por forças externas, pela mídia, pela escola, pelo pensamento, pela religião, por nada. Temos que ser independentes. Podemos sim ter a nossa religião. Eu particularmente tenho a minha religião. Eu sou espírita há 25 anos, sou feliz, o espiritismo mudou minha vida, sou grato a tudo que acontece em minha vida, mas entendo que cada um está num grau de evolução, cada um está numa posição evolutiva, todos devem ser respeitados, não existe religião maior nem menor. Existe sim aquelas religiões que querem manipular, é diferente, mas a religião verdadeira, que elucida o homem, que traz esclarecimento ao homem, isso sim deve ser levado com todo respeito, é o que o Espiritismo sempre me ensinou. É isso, gostaríamos de falar sobre os arcontes e falamos, espero que você tenha gostado. Junte-se ao nosso canal e dá um tapa maroto no like, man! Pá! Very good! Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado!